Nós falamos no começo do programa a respeito de muitas pessoas que perderam emprego nesse período de pandemia. Por isso, eu converso com o Vitor Noé, advogado de direito trabalhista, não é isso, doutor? Bem-vindo ao programa Estúdio 5. Embora seja um assunto polêmico, nós ficamos felizes em recebê-lo aqui porque eu tenho certeza que tem gente em casa com muita dúvida. A primeira questão que as pessoas sempre param para pensar é deveria ou não ter sido demitido? Até onde vai o meu direito nesse período de pandemia em que todo mundo acaba sendo afetado, doutor? Então, é importante a gente fazer um pequeno retrospecto sobre as leis que estão vigentes nesse período. Nós tivemos a edição de 2 medidas provisórias, que são leis, são decretos, na verdade, são legislações que elas têm um prazo de validade, né, tem um procedimento todo para entrar no mundo jurídico como lei, e elas são editadas pelo chefe do executivo, no caso, o nosso presidente da República, né, o atual presidente da República. E nós tivemos a MP 927, editada já em março, em que tratou de algumas medidas flexibilizando a legislação trabalhista, prevendo, por exemplo, autorizando o teletrabalho, o adiantamento de férias, adiantamento de feriados, a utilização de banco de horas, sem toda a formalidade que a CLT ela previa como uma garantia para evitar, muitas vezes, que o trabalhador ele tivesse aí seus direitos violados. Posteriormente, nós tivemos uma outra medida provisória, a MP 936, ressaltando que a MP 927, anterior, ela trouxe uma possibilidade de suspensão do contrato de trabalho no período da pandemia, mas não previu o pagamento de nenhum auxílio emergencial ou contrapartida por conta do governo. Então, por essa razão, o artigo 18 dessa MP 927, ele foi revogado, e aí logo em seguida nós tivemos a MP 936, que trouxeram 2 novas modalidades aí tanto de suspensão do contrato de trabalho, que pode ser realizada por 60 dias, de acordo com a própria MP, e também da redução proporcional da jornada e do salário dos empregados. E essa validade, esse período, ele seria aí de 90 dias. Então, nós tivemos essas 2 medidas pela MP 936, né? Só que essa MP, ela já traz lá, a medida provisória, ela já traz no artigo 10 uma estabilidade provisória de emprego aos empregados que forem submetidos a essa modalidade de ou suspensão ou redução proporcional da jornada e do salário. Então, ela previu que esses empregados eles teriam uma estabilidade tanto durante a vigência, ou seja, da suspensão do contrato, ou seja, dessa redução, como também previu que eles também teriam uma estabilidade tão logo fosse restabelecida a jornada, né, de trabalho, ou o contrato de trabalho estivesse em vigor, eles teriam esse mesmo período em que eles ficaram com o contrato suspenso, também como estabilidade. E o que seria estabilidade? Ali seria uma vedação do exercício do que a gente chama no direito do trabalho, do direito potestativo do empregador de dispensar o empregado. Aqui no Brasil nós temos uma figura que é muito estranha, até é uma crítica que a gente faz, em relação a todo mundo, né? A maioria das nações, elas adotam uma convenção, que é uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 158, que veda a denúncia vazia do contrato. E aqui no Brasil nós temos essa denúncia vazia, que é a possibilidade do empregador chegar amanhã e falar para o empregado, eu não quero mais seus serviços e eu estou pagando por isso, paga a multa do FGTS de 40% sobre os depósitos do FGTS, aviso prévio indenizado, todas as demais verbas rescisórias e manda o empregado embora. A estabilidade provisória, ela limita esse direito. Não pode mandar embora, então. Não pode mandar embora nesse período. Né? Então, a priori, a regra é que não se mande embora nesse período. Mas a gente tem algumas variações, né? Como nós estamos lidando com uma situação delicada, nós temos aquela questão, por exemplo, e se a empresa nesse período fechou, foi à falência? Porque muitos microempregadores, que representam uma grande percentual dos empregadores no Brasil, muitos deles eles estão, infelizmente, com muito difícil a situação, nós entendemos e compreendemos perfeitamente. E nesses casos, como que faria?
né? Essa estabilidade, ela seria vigente ou não? Há uma discussão, como tudo no mundo jurídico, é muito difícil explicar até para o pessoal das exatas, De forma mais principalmente, clara, né? que não se tem uma pacificação dos tribunais sobre a matéria. Os tribunais eles ainda vão ser instados a se manifestar sobre essa matéria, mas ao nosso ver, isso é uma visão minha, fazendo uma análise de acordo com o que a jurisprudência ela já fala, nós temos dois tipos de estabilidade. A estabilidade que ela é pessoal, que ela é dada à pessoa. Que tipo de estabilidade são essas? A estabilidade gravídico-puerperal, que é da gestante, né? Nós temos aquela estabilidade. A estabilidade do empregado acidentado, que quando ele volta para o emprego depois do acidente de trabalho, o artigo 118 da Lei 8.213, ele prevê uma estabilidade de 12 meses após o retorno. Então, essas são estabilidades pessoais, ligadas à pessoa do empregado. Mas nós temos outras estabilidades que são ligadas à posição do empregado dentro da empresa. Por exemplo, é o caso do cipeiro, é o caso da estabilidade sindical. Então, nesses casos, a jurisprudência entende que, em se tratando de estabilidade pessoal, ela deve ser garantida mesmo com o fechamento da empresa. Agora, em se tratando por conta da questão pessoal do empregado, ele não teria mais estabilidade, porque o estabelecimento fechou, ele não teria por quê? Porque a razão de existir dessa estabilidade, elas não existiriam mais. Essa figura trazida pelo MP, ela não deixou clara de quem se trata, se é uma estabilidade pessoal ou se é uma estabilidade ligada à condição, à função que aquele empregado está exercendo naquele momento para evitar uma dispensa discriminatória. Penso eu que os tribunais eles vão ser instados a se manifestar. Dentro do direito do trabalho, nós temos algumas interpretações que elas seguem princípios. Então, você tem um princípio, por exemplo, do princípio protetivo do direito do trabalho, que diz acerca do indúbio pro operário, né? O que é isso? É na dúvida sobre uma interpretação razoável, dentro de várias interpretações que uma lei ela apresenta, eu vou optar pela interpretação que for mais favorável ao empregado. Porque ele nessa condição, e aí a gente coloca, isso é muito interessante a gente esclarecer para o telespectador, que nós estamos diante, em regra, do pão na mesa do empregado e do patrimônio do empregador. Porque muitas vezes esse empregador está com patrimônio comprometido, mas é patrimônio. E do outro lado nós estamos falando de verbas alimentares. Por isso que o direito do trabalho ele dá essa ênfase no que é mais importante, que é o ser humano, que está na centralidade de todas as coisas. Então, seguindo essa regra, penso eu que deve ser dada, a melhor interpretação a ser dada seria essa interpretação dirigida, que essa estabilidade seria dirigida sim à pessoa do empregado, e por essa razão, sendo demitido nesse período, não observando a questão da estabilidade, cabe a esse empregador indenizar esse período que ele teria direito de estabilidade. Então, seria um período, uma indenização, né? E aí é interessante também, Fran, a gente tratar de duas situações também. Quais? Né? Que é o seguinte, esse direito, ele seria um direito à indenização, né? Digamos que ele foi demitido, a empresa funciona, mas ele foi demitido. O que seria? Ele teria direito à indenização pelo período estabilitário, ou ele teria direito à reintegração ao emprego. Então, a jurisprudência também, ela já tem, através, por exemplo, nós temos súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, e especificamente a súmula 396 do Tribunal Superior do Trabalho, ela fala o seguinte, que decorrido o período de estabilidade, é devida à indenização substitutiva. Então, ele vai receber uma indenização pelos salários que seriam devidos. Sim. Mas se ele entrar com a ação pedindo a reintegração no período em que corre a estabilidade, não havendo um óbice grande, né, um óbice assim, que seja insuperável para ele voltar para uma empresa, né, então ele teria o direito à reintegração ao emprego no período em que vigesse a estabilidade. Acabando a estabilidade, volta o direito do empregador de poder demitir esse empregado e exercer o direito potestativo do empregador. Então nós temos essas duas questões. Aí você me pergunta, desculpa até falar, mas Não, você me pergunta, mas e para o empregador, qual que seria a melhor saída? E aqui é importante falar que nós estamos aqui tentando trazer uma interpretação que seja equilibrada. Então nós temos algumas saídas, inclusive que têm sido muito utilizadas
por aqueles advogados, a gente chama de advogados patronais, que prestam serviço para empresas, né, prestam assessoria para empresas, são especializados, né, em prestar serviços para empresas no âmbito trabalhista. Então, eles têm se utilizado de duas grandes medidas que foram implementadas pela reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, que ela entrou em vigor lá em 11 de novembro de 2017, que ela traz a possibilidade da homologação do acordo extrajudicial. O que é isso? Empregado e empregador, eles entram em acordo, cada um constitui o seu advogado e submetem à justiça, através de um procedimento próprio, essa homologação. E o juiz pode homologar ou deixar de homologar, mas ele só vai deixar de homologar se tiver um motivo razoável para assim fazê-lo. Se tiver um direito, assim, sabe, de ordem pública, enfim, um direito muito grande sendo violado. Se ele perceber que de fato é um acordo, no caso de um fechamento da empresa, seria o caso de homologar esse acordo e teria uma garantia. Outra possibilidade é a rescisão por mútuo consentimento, que é a possibilidade do empregado e empregador eles negociarem, e aí o empregado, ao invés de receber, por exemplo, 40% da multa do FGTS, dos depósitos do FGTS, ele receberia 20%, ele receberia somente uma parte do aviso prévio, ou seja, seria mitigado essas verbas. E por um outro lado, que eu acredito que é a melhor saída, nós tivemos um julgamento de uma constitucionalidade de um dos dispositivos da medida provisória número 936. E qual foi o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal? É que se falava que essa negociação da suspensão ou da redução do contrato de trabalho, ela deveria se dar através do sindicato, que é o ente vocacionado e que possui condições de negociar em pé de igualdade com o empregador em tese. Então, para esse tipo de negociação, estava se questionando que a Constituição fala que toda negociação, a regra é que se trate de redução de salário, sobretudo, seja realizada através do sindicato. Então, mas o Supremo entendeu que seria uma hipótese excepcionalíssima e, nesse caso, admitiria, por se tratar de uma pandemia, por se tratar, né, de um caso assim que é excepcional, que seria o caso de autorizar essa negociação individual. Contudo, nós não estamos tratando dessa hipótese que o Supremo julgou. Então, eu entendo, e aí é uma orientação até para a própria população, para os próprios empresários, procurem os sindicatos, porque isso dá mais segurança jurídica, para posteriormente não haver uma reversão dessa negociação. Seria uma garantia de que a causa vai ser ganha. Seria uma garantia de que, na verdade, a gente não pode falar que a causa seja ganha, porque isso vai ser analisado no processo judicial, mas daria muito mais segurança. Respaldo, né? Respaldo para esse empregador, para ele não perder dinheiro lá na frente, né, nessa análise de risco, que é fundamental, sobretudo no momento que a gente vive. É um momento, como bem falou a Débora no início, é um momento de exercer empatia, né? E empatia de ambos os lados, não só do empregado, não só do empregador, mas ambos. Eu acho que a sociedade está sendo chamada a dialogar. Então, esse é o momento do diálogo, né? Então, se nós tivéssemos assim, nós temos, e a orientação que a gente traria é que negociem, mas negociem pelas vias corretas. E eu acredito que o ente sindical é o ente vocacionado a fazer esse tipo de negociação. A ponte, né, entre... Eu acredito. Doutor, muito obrigada pela sua participação. O espaço do nosso programa está aberto para o senhor sempre que tiver novidade, essas mudanças nas medidas. A gente sabe que o tempo inteiro, né, as leis vão mudando. Muito obrigado mesmo. Eu creio que as pessoas em casa conseguiram tirar bastante dúvidas. Eu agradeço muito e, novamente, reitero meus parabéns por esse relevante trabalho que vocês, a imprensa que tem sido tão desrespeitada ultimamente, tem exercido, de levar a informação, de esclarecer, porque informação é luz. E num mundo desse, que é um mundo que tem sido assim, tem tido tanta treva diante de um divisionismo, né? É fundamental que vocês exerçam esse papel e que vocês, particularmente no programa Estúdio 5, tenham exercido com maestria. Muito obrigado e é uma honra estar aqui. Espero ter atendido aí o chamado, a solicitação. Boa noite a todos.